Olá, queridos! Que bom que nos encontramos mais uma vez para podermos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu estou muito feliz porque nós alcançamos o nosso 13º estudo. Hoje nós vamos revisar aqui a lição de número 13 do nosso tema trimestral, aqui ó, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Chegou ao final a 13ª lição e nós já temos preparado para você o próximo estudo, que será o livro de Êxodo. Exatamente, eu estou aqui com a lição em mãos, eu quero apresentar para você, este aqui será o nosso próximo estudo. Olha só que maravilha, o livro de Êxodo. E eu convido a você a fazer parte dessa escola mundial, a escola sabatina, para juntos mergulharmos nos assuntos do livro de Êxodo, tal como fizemos aqui na lição do 2º trimestre. E olha só, eu quero dar algumas dicas para você. Nós não temos apenas lições de adultos como essa aqui, nós também temos outros tipos de lições de adultos. Olha só, a letra gigante para quem tem algum problema aí, né, de visão. Essa lição ajuda você a fazer uma leitura mais agradável do estudo. E veja bem, nós temos lições também para as crianças, desde suas pequenas idades, ou seja, desde seu nascimento. Nós temos aqui a lição Rol do Berço, ó, para crianças aí de 0 a 2 anos. Nós também temos a lição Jardim da Infância, para crianças um pouco maiores, aí a partir de 3 anos, 4 anos. Nós temos a lição dos primários, olha que beleza! Aí para aqueles que vão crescendo, conforme a faixa etária da criança, nós temos uma lição, ou seja, um guia de estudo preparado para que os pais acompanhem os seus filhos no estudo bíblico. Nós temos a lição de juvenis também, olha só que beleza! Todas essas lições que eu estou mostrando para vocês aqui já fazem parte do guia de estudo do 3º trimestre, que vai se iniciar em julho, né? De julho até setembro. Olha essa aqui, ó, adolescentes, tem como título Roteiro Teen, para as crianças até 15 anos, aí de 13 a 15 anos. E nós temos o contexto bíblico, que é uma lição exclusiva para os jovens aí de 16 anos até seus 18. Tem gente que estuda a lição e gosta da lição dos jovens, deste guia de estudo para os jovens, e fica até um pouco mais. Mas enfim, é a Casa Publicadora Brasileira preparando material de estudo bíblico para todas as faixas etárias. Isso é uma bênção. E veja bem, tem lição também em outro idioma. Olha só a lição do 3º trimestre aqui de inglês. A lição de inglês, teacher, aqui ó, para os professores, nós temos para os alunos e jovens também. Lição de inglês. Nós temos a lição também, o guia de estudo em espanhol. Olha que maravilha. Essa aqui é a edição de maestro para os professores, nós temos a dos alunos em espanhol. Para quem gosta de estudar outros idiomas, não faltam aqui recursos, né? Eu também gostaria de apresentar para vocês algumas revistas que são guias de estudo, né? Promovidas pela Rede Novo Tempo de Comunicação. A Rede Novo Tempo de Comunicação é a TV dos Adventistas do Sétimo Dia. Então, se você ainda não sintonizou, nós temos rádios, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos ali a 95.7 FM, né? Que é a Rádio Novo Tempo, a rádio dos Adventistas do Sétimo Dia. E também temos a TV Novo Tempo, que está disponível gratuitamente pela internet e em canais, inclusive, abertos em algumas cidades. E elas promovem, a Rede TV Novo Tempo promove alguns guias de estudo também. Olha só, olha esse aqui, ó. Céu ou Inferno? Um guia de estudo para você se aprofundar no assunto, né? Entender direito, né? O que a Bíblia diz sobre céu e inferno. A revista Mente Feliz, olha que bacana,
estudar aqui as emoções humanas, como a Bíblia apresenta as emoções humanas, como é importante compreendermos. A revista Sentimentos também, olha só que vai nesta mesma linha, a ciência do existir, né? Nós temos aqui uma revista, um guia de estudo preparado aqui, olha, Sem Tabus, orientação sexual, orientação bíblica sexual para as pessoas. É muito importante também, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, né? E se você quer cuidar da sua saúde, olha só, revista aqui, o guia de estudo A Máquina Humana. A Máquina Humana é uma excelente revista, também um excelente guia de estudo para você poder aprender a administrar a saúde do seu corpo, tá? Da sua vida. E se você também gosta de finanças, olha só, olha esse guia de estudo aqui, ó. Educação financeira à luz da Bíblia. Percebem quantas ferramentas nós temos aqui para poder municiar, né? Apresentar para você o melhor da Bíblia? Todas essas informações contidas nos guias de estudo, seja na revista ou seja nas lições, provém da Bíblia. Então, mergulhe no universo da Bíblia e permita que o Espírito Santo do Senhor possa governar, né, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas atitudes para melhor servirmos a Ele, testemunharmos ao mundo e abreviar, com a proclamação do Evangelho, a volta de Jesus, que eu creio que é o que você e eu e todos neste mundo, sem esperança, mas em Cristo temos esperança, é o que nós aguardamos, não é verdade? Vamos então iniciar aqui a nossa revisão, a revisão do estudo aqui, da nossa lição, né? A 13ª lição tem como tema aqui imagens do fim, e nós temos 3 narrativas que ficaram aparentes aqui para nossa compreensão, né? A primeira narrativa, o juízo e o arrependimento do povo ninivita. Qual que é o personagem principal dessa história? É Jonas, né? O profeta Jonas. Eu creio que você já leu o livro do profeta Jonas. Se não leu ainda, aproveite para ler. É um livrinho curto da Bíblia, apenas 4 capítulos, e nos ajuda a tirar ali algumas lições muito importantes com relação ao testemunho, a pregação do Evangelho e, acima de tudo, a dependência de Deus, a soberania de Deus, né? E a profecia no contexto do tempo do fim, que é um tempo, inclusive, como nós já comentamos aqui na semana passada, que estamos vivendo. Nós cremos biblicamente que estamos vivendo o final do tempo dos fins. Nós estamos nos aproximando do fim do tempo do fim já. Jesus está à porta. A gente crê pelos sinais, né, proféticos que a Bíblia apresenta, que Jesus está próximo de voltar. A segunda narrativa aqui fala sobre o juízo e a impenitência de Belsassar. Quem é Belsassar? É um rei babilônico. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa narrativa e as lições que nós pudemos extrair aqui para esse tema, né, de número 13, aqui o último da lição deste trimestre, Imagens do Fim. E a terceira narrativa que nós analisamos é a salvação do povo de Deus, graças ao apoio do rei persa Ciro. Essa é a terceira narrativa que nós vamos ver, que está relatada ali também no livro de Daniel. Tá legal? Então, vamos aqui mergulhar fundo nessas três narrativas que vão nos conduzir a tirar algumas lições aqui sobre imagens do fim, né? Nossa ênfase, queridos, sempre deve ser quem? Lembrando aqui, quem mesmo? Quem é o foco da profecia, o centro da profecia? É Jesus, tá? Então nós precisamos nos concentrar nas ideias que a profecia nos apresenta, que as narrativas nos apresentam aqui biblicamente, mas com os olhos em Jesus. Aí nós vamos extrair os princípios, né, que são importantes para nós vivermos hoje. Nós não acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim? Então nós estamos precisando viver sob, né, ou melhor dizendo, né, ou fundamentado em alguns princípios, certo?
Então vejamos aqui na parte de domingo e segunda-feira, profeta relutante e obra de arrependimento. Estamos falando de quem? Primeira narrativa, de Jonas, o profeta Jonas. Deus pediu para que Jonas fosse pregar em Nínive. Nínive era uma grande cidade, a capital da Assíria. E quem já estudou um pouquinho sobre a história dos assírios vai poder perceber que a cidade era extremamente violenta, sanguinária. Ninguém gostaria de morar em Nínive, né? E muito menos Jonas. Ele relutou em ir para Nínive. Ele foi engolido até por um grande peixe depois que foi lançado ao mar, em sua relutância em pregar a esta cidade, né? Ele foi para uma cidade, mas Deus conduziu a ele para a cidade onde ele precisaria estar pregando. Então, ou seja, nós vemos que o profeta realmente ficou atormentado, né? Temeroso de ir para Nínive. E a lição menciona aqui, muitos crentes veem em si reflexos desse profeta relutante. E quem não se enxergou como Jonas, né? Que atira a primeira pedra. Eu muitas vezes, né? Às vezes a gente teme o lugar onde Deus nos envia para poder pregar a tua palavra. Esta é uma realidade, ainda mais nos dias de hoje, né? Nós ficamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e nós sabemos que existem pontos difíceis, de difíceis acesso, mas acreditem vocês, existem igrejas dentro de comunidades que são violentas, né? Existe aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, existe uma igreja adventista ali no Morro do Alemão, existe igreja adventista na comunidade da Rocinha, né? Existe igreja adventista na comunidade do Jacarezinho, na Cidade de Deus, em tantos lugares que são compreendidos como violentos. Eu já pude subir ali na igreja da Rocinha, né? A Rocinha hoje é mais pacificada, mas também tem um regime violento, muitos criminosos habitam ali. Mas nós não podemos tirar a oportunidade do povo que vive nesses locais de conhecer a verdade, né? A Bíblia, e de algum modo o Senhor providencia meios para que possamos pregar nesses lugares. Portanto, quem não se viu como Jonas, né? O medo, o temor de pregar onde Deus pede para que nós vamos, né? E aqui nós vemos o seguinte, que Jonas, ele, da perspectiva humana, entendia o risco de morte que era estar na Assíria. E o mais interessante é que quando Jonas, ele realmente se encontra na cidade, agora já sem ter mais como fugir da sua missão, ele começa a pregar e a cidade inteira se arrepende. Como uma cidade ímpia pôde se arrepender e se converter? Desde do rei, do seu líder, que apregoou jejum e apregou também jejum para toda a nação, inclusive até os animais, a cidade toda se arrependeu e se converteu, sendo receptiva à mensagem do profeta Jonas. E qual foi a próxima atitude de Jonas? Ele ficou frustrado, porque o juízo que viria sobre aquela cidade, que destruiria aquela cidade, não ocorreu. É claro que nós entendemos aqui que essa profecia, né, ou essa mensagem que Jonas pregou a Nínive, era uma mensagem de juízo condicional, né? Nós sabemos pela história bíblica que 100 anos depois que essa cidade, essa geração se arrependeu e converteu, ela foi destruída pelo império babilônico e persa, que invadiu e arrebentou toda a cidade e realmente destruiu ali aquela geração de 100 anos depois, né, que Jonas pregou ali. É só nós olharmos a profecia de Naum. Mas o que nós podemos aprender aqui? Que os juízos de Deus, eles são ou podem ser condicionais, condicionados a uma decisão, a uma escolha, né? E interessante nós analisarmos também que os juízos de Deus não são colocados para ferir as pessoas, para destruir as pessoas, mas os juízos de Deus são direcionados para destruir o pecado. E se o pecado está associado à nossa vida, meu querido amigo, minha querida amiga, realmente não há mais o quê?
intercessão que chegue. Nós vamos ser destruídos juntamente com os nossos pecados, né? É interessante nós notarmos o que diz aqui, ainda na parte do domingo, com relação a uma passagem que se encontra em Mateus, né? Jesus estava conversando ali com escribas e fariseus, eles estavam, na verdade, pedindo um sinal para Jesus de sua divindade. Então Jesus respondeu para eles ali em Mateus 12, versos de 38 até o 42. Nós não vamos ler tudo, mas Jesus respondeu aos escribas e fariseus o seguinte: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão, olha só, o do profeta Jonas. Ou seja, duas questões aqui interessantes de nós notarmos. Jesus continuou dizendo no verso 40 para eles: assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, tal como Jonas esteve no coração do grande peixe que o engoliu 3 dias e 3 noites. Esse sinal aqui de Jonas, associado aqui com a fala de Jesus aos escribas e fariseus que lhe pediam um sinal de sua divindade, é interessante nós analisarmos. Por quê? Vejam só, Jonas foi engolido pelo peixe por causa do seu pecado, ele não queria pregar. Jesus foi sacrificado e ficou ali enterrado, né? Sepultado, depois de passar pela cruz, por causa dos pecados da humanidade. Ou seja, a geração ali próxima de Jesus, né, deveria compreender que o principal sinal a que eles deveriam se atentar era o sinal que ele mesmo daria na cruz do Calvário e que haveria sido profetizada ao longo, né, de muitos anos, os quais escribas e fariseus não estavam aceitando. Então, esta era uma geração, como Jesus menciona, perversa e adúltera, porque era uma geração incrédula. Ou seja, Jesus aqui, ele rebate, no caso, a incredulidade das pessoas, né? Naturalmente que Jesus presente diante deles era o principal sinal que eles teriam. Mas Jesus ainda apontou um sinal a mais: olha, tal como Jonas, vocês vão ver um significado messiânico em mim, né? Em outras palavras. Portanto, o que nós deveremos aprender aqui com relação a essa primeira narrativa do profeta Jonas, né, é o seguinte: assim como houve aquele último chamado para os ninivitas, que a princípio receberam a mensagem, se arrependeram e se converteram, hoje existe um último chamado que está sendo feito a todas as nações. E este chamado está ali praticamente em Apocalipse 18, verso 4, onde Deus diz o seguinte: olha, sai dela, povo meu, né? Sai aí da grande Babilônia, né? Saia desse sistema falso de adoração. E passando aqui para a segunda narrativa, nós vamos entender melhor essa questão de Babilônia, né? O rei Belsazar, se nós olharmos Daniel capítulo 5, foi um rei muito perverso, impenitente, né? Ele não aprendeu com seu pai Nabucodonosor. Nabucodonosor, como nós vimos na lição de semana passada, né? Daniel 2, ali o rei teve um sonho, sonhou com uma estátua. Daniel explicou a ele o significado do sonho, né? E de todas as questões envolvidas naquela estátua. O rei perverso fez uma estátua toda de ouro, ou seja, a sua ideia era que o seu reinado não passaria, mas a profecia bíblica era de que os reinados passariam, ou seja, assim como passou Babilônia, depois veio os medos e persas, e depois veio os gregos, os romanos, que se dividiram e que hoje representam ali os pés da estátua de Daniel 2, né? Uma tentativa de mistura, né, entre as partes envolvendo a religião e a política. Enfim, é o que nós estamos vivendo hoje, uma nação fragmentada, né? E aqui nós vemos o seguinte: o rei Belsazar não aprendeu nada com Nabucodonosor, seu pai. Nabucodonosor, ele, como eu disse, entendeu que seu reino não passaria, ele foi advertido, ele se comportou como um animal, né? Ele, praticamente 7 anos,
porque teve ali uma espécie de psicose, algum problema de orientação psicológica, psiquiátrica, e enfim, caindo em si, ele se arrependeu e reconheceu a Deus como o Deus Altíssimo, o Deus soberano que o colocou como rei e permitiu que o seu império chegasse onde estava. Já Belsassar não. Durante um momento ali de tentativa de invasão à sua cidade fortificada, invasão que seria feita por Ciro, né? A próxima narrativa que nós vamos ver já já, através do secamento do rio Eufrates, né? Nós vemos que ele se comportava debilmente, fazia ali uma grande festa, ele foi ofensivo, bebeu vinho nos objetos sagrados do templo judaico, né? Enfim, as acusações ou relatos aqui de Daniel com relação ao rei Belsassar são sérias, né? Em Daniel 5, versos 22 e 23, é bem conclusivo os pecados aqui desse rei. Daniel diz o seguinte, olha, ele foi impenitente porque ele não humilhou o seu coração, né? Ele foi avarento porque trouxe os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para que ele e os seus convidados, que estavam dando uma grande festa, bebessem vinho neles. Ele foi idólatra também porque louvou e adorou os deuses de prata, ouro e bronze. E ele foi orgulhoso porque disse que, Daniel relata bem assim, não deu glória a Deus, né? Ou seja, impenitente, avarento, idólatra e orgulho. Pecados aí que realmente tiraram a oportunidade de salvação dessa pessoa, né? Mesmo assim Deus apelou, né? Escreveu na parede o seu juízo iminente. O rei ficou atormentado e com medo, pediu para chamar o profeta Daniel. Daniel interpretou, olha, Mene, Mene, Tekel, Parzinho, olha, pesado fosse na balança e foi achado em falta. Teu reino agora chegou ao fim. E então, naturalmente, esse rei agradeceu a Daniel e quis ali prestigiá-lo. Daniel recusou o seu prestígio e um pouco mais adiante o rei Ciro invadiu Babilônia, destruiu o império e acabou destronando este rei perverso, rei Belsassar. Mais uma prova da soberania de Deus sobre os impérios, sobre a humanidade, né? Ou seja, Deus desejava a morte desse rei, Deus se contentou, né? Deus queria apaziguar sua ira com a destruição do seu reinado? Não, queridos. Por muitas vezes Deus ele teve misericórdia de reinos, de reis, né? Seus impérios, porque o objetivo do Senhor é estabelecer reinos e reis para administrar bem o povo, as pessoas na terra. Mas quando as pessoas quando esses reis, né, os impérios, se associam a pecados, o juízo de Deus, lembrando mais uma vez, é contra o pecado, para destruir o pecado. E se a nossa vida está associada ao pecado, nós vamos ser destruídos juntamente com ele. Ou seja, a lição diz aqui claramente, foi um ato de desafio total, né? O último parágrafo da lição de terça-feira aqui. Foi um ato de desafio total, embora Belsassar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da verdade. Ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade e o problema, na verdade, era o seu coração. O problema era o seu coração, que não estava inteiramente submisso a Deus, como a do seu pai Nabucodonosor esteve, né? Quando reconheceu a Deus como soberano criador, como soberano redentor, como grande soberano sobre as nações e impérios. E enfim, chegamos à terceira narrativa, que é justamente a sequente aqui, né? Com Ciro. Ciro é entendido aqui, lição de quinta-feira, quarta e quinta-feira, como se fosse um tipo de Cristo, porque essa invasão de Ciro secando ali o rio Eufrates, né? Ele desviou o fluxo de água do rio e acessou as muralhas da cidade de Babilônia
e pôde então invadir com tranquilidade. A sua tropa dominou ali a Babilônia e então conseguiram se estabelecer, né, destronando todo o poderio babilônico, né? Então esta ação de Ciro foi prevista na profecia, né? Foi prevista na profecia aqui, principalmente se nós vermos a profecia de Jeremias, né? Jeremias, nós vamos ver essa profecia. Nós vamos ver também, a profecia de Isaías, né? Isaías 45, verso 1. É por isso que Deus se refere a Ciro como seu ungido, né? É o que diz aqui na lição. A profecia de Isaías 45, verso 1, né? O profeta previu a ação de Ciro, né, sob o reinado babilônico, que estava subjugando quem? O povo judeu. Então Ciro foi o libertador do povo judeu. Foi por meio de Ciro que começou um processo de retorno dos judeus a Jerusalém, de reconstrução também do seu templo, de sua cidadania, né? Então Ciro foi um personagem importante na vida do povo de Israel. E qual é a imagem aqui que nós temos, agora partindo para o final aqui dos nossos comentários? Assim como Ciro foi um tipo de Cristo, né, Jesus é o antitipo, ou seja, Jesus é a realidade do símbolo que Ciro foi. E Jesus é essa realidade para toda a humanidade que acreditou nele, que acredita nele e que está submisso a ele até esses últimos dias. Ou seja, Cristo, assim como Ciro foi o libertador de Israel, dos remanescentes que ficaram firmes ali, né, na religiosidade judaica, né, e foram libertados, todos aqueles que permanecerem fiéis às orientações bíblicas de Deus, a sua lei, né, as suas orientações com relação ao tempo do fim, nós teremos certamente a nossa libertação, né? Cristo será o nosso libertador. Se nós olharmos aqui a parte da lição, o último parágrafo da lição de quinta-feira, nenhum tipo se encaixa perfeitamente com o antitipo e devemos ter cuidado para não nos prendermos a cada detalhe. Porém, em termos amplos, Ciro atuou como um salvador. Ou seja, nós não podemos igualar Ciro a Cristo, né? Esse é um apelo importante. Mas nós podemos ver que, assim como Ciro libertou um povo fiel, remanescente de Israel, Jesus vai libertar o seu povo remanescente e fiel dos últimos dias. Conforme a Bíblia diz, aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, Apocalipse 14, aqueles que guardam os seus mandamentos e são fiéis, né? Aqueles que saem da Babilônia, né? Babilônia aqui, no caso, Apocalipse 18, uma Babilônia mística, ela não se refere mais ao império, mas a um falso sistema religioso. Existe hoje um falso sistema religioso em andamento? Lógico que existe, senão a Bíblia não apelava para que nós saíssemos desse sistema, né? Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar em Deus. É o que nós precisamos fazer, tá? Confiar plenamente em Deus para que, por meio de suas orientações bíblicas com relação ao tempo do fim, nós realmente possamos prevalecer aguardando Jesus voltar. Nós precisamos vigiar, ou seja, orando, né? Buscando a santificação em Cristo Jesus, permitindo que o Espírito Santo ele tome posse da nossa vida para que molde o nosso estilo de vida e o nosso proceder, o nosso testemunho. Dessa maneira, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus, né? Estamos buscando a submissão, ser submissos à Tua Palavra, né? E assim, proclamando a verdade em Cristo Jesus, tal como deve ser feita hoje, para poder ampliar essa informação às pessoas, a fim de que elas sejam o quê? Esclarecidas, né? E não sejam enganadas pelas ciladas do inimigo, né? Enfim, queridos, eu vou indicar este último livro para vocês, Preparação para a Crise Final, de Fernando Chayagi, um livro muito interessante, né? Aqui realmente a gente consegue
notar como podemos proceder nestes últimos dias que estamos vivendo. Eu espero que você tenha gostado desta jornada trimestral. Nós vamos na semana que vem começar outra. Se você ainda não adquiriu a sua lição da Escola Sabatina, ainda dá tempo, peça pelo nosso canal, WhatsApp, DDD 21 3872 7375, e procure sempre, meus queridos, a orientação do Senhor para tudo em sua vida, porque nestes últimos dias que nós estamos vivendo, a única sabedoria verdadeira e realmente que transporta a nossa vida para a eternidade é a sabedoria de Deus contida em sua palavra, a Bíblia. Amém? Então, seja mais um seguidor que obedece ao que a Bíblia diz e testemunhe a Bíblia na sua vida, assim como eu testemunho a Bíblia na minha vida. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.